Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me ouvindo. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e tenho o prazer de ler o meu livro, A Bíblia. Aprenda quase tudo sobre ele. Este livro está à sua disposição no site abaixo, fatemipac.cursife.me, e você poderá adquiri-lo. E você poderá adquirir em forma de e-book e estudá-lo. E se você adquirir neste site, você terá o direito de receber, no final, quando requisitado, um certificado de bibliologia. Mas se prosseguir nos demais matérias, das 77 matérias do curso de Teologia Clínica, você estará, portanto, recebendo o diploma de teólogo clínico que lhe dará o direito de se associar à Associação dos Teólogos Clínicos do Brasil. Vamos lá? O capítulo de hoje é o capítulo 11, sobre as versões da Bíblia. Depois dos manuscritos, a próxima forma mais importante das Escrituras que dá testemunho de sua antiguidade são as versões. A versão é uma tradução do idioma original, de um manuscrito ou em outro idioma. Existe um número muito grande de versões para apenas algumas, mas apenas algumas serão consideradas como exemplo dispersos através dos anos até hoje. Primeira, Septuaginta. Esta é a mais importante das versões por sua data antiga e influência sobre as outras traduções e versões. A versão Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi iniciada cerca de 200 anos antes de Cristo e terminou cerca de 180 anos antes de Cristo, sendo provavelmente a mais antiga tentativa de reproduzir o livro de um idioma para o outro. Este é o documento bíblico mais antigo que possuímos. Septuaginta significa 70. A abreviação desta versão é LXX. Geralmente, nos escritos, encontra-se abreviado. Ela é, às vezes, chamada de a versão alexandrina, por ter sido traduzida na cidade de Alexandria, no Egito. Esta obra notável é procedente da Palestina, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que viajaram para Alexandria, onde se diz que completaram a obra em 72 dias. Segundo a história, os eruditos ficaram separados uns dos outros, colocados um ou dois em cada cela, e quando se compararam suas traduções, todas eram idênticas. O Pentateuco constitui a melhor parte desta tradução. A Septuaginta foi comumente utilizada nos dias do Novo Testamento e mostrou-se muito útil em traduções subsequentes até o dia de hoje. O Pentateuco samaritano. A raça samaritana surgiu após os assírios terem conquistado o reino do norte de Israel em 721 a.C. Eles levaram a maior parte das 10 tribos para o cativeiro. Sargão, rei dos assírios, mandou muitos povos idólatras das suas províncias orientais para Israel, de acordo com 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5, 6 e 24.
Estes povos fizeram casamento misto com os israelitas que tinham ficado na terra, formando assim a raça samaritana, uma mistura de israelitas e pagãos. Eles estabeleceram um culto rival ao dos judeus, constituindo um templo no Monte Gerizim. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco. O Pentateuco samaritano é um Pentateuco hebraico escrito em letras samaritanas. A data que foi escrito é cerca de 430 anos antes de Cristo. Em segundo livro dos Reis, capítulo 17, e o versículo 26 a 28, lemos a respeito de um sacerdote dentre os judeus cativo na Assíria, sendo mandado de volta a Samaria para ensinar o povo. Acredita-se que ele levou consigo uma cópia do Pentateuco hebraico e que o Pentateuco samaritano foi calcado nele. É dito que existe cerca de 6.000 variações do texto hebraico na obra. A maioria delas é sem importância, exceto onde os mais antigos samaritanos deliberadamente fizeram alterações para adequá-los às suas crenças específicas. Existem cerca de 100 cópias desta versão em lugares diferentes da Europa e das Américas. O escrito mais antigo e conhecido data de 1232 Anno Domini, a nossa era. Encontra-se na Biblioteca Pública de Nova York. Em Nablus, antiga Siquém, em Israel, encontra-se um rolo samaritano que parece muito antigo. À medida que a mensagem do cristianismo foi se difundindo para além da Palestina, a necessidade de tradução das escrituras para os idiomas daqueles que estavam sendo evangelizados tornou-se evidente. Temos, assim, diversas versões, apesar de que somente algumas serão examinadas comparadas aos manuscritos. Seu valor é secundário, mas elas são de alguma ajuda para a compreensão do texto original. Versões siríacas. O siríaco antigo. O idioma sírio era principal língua falada nas regiões da Síria e da Mesopotâmia. É quase idêntico ao aramaico, só se soube da sua existência há pouco mais de 100 anos. Existem 2 manuscritos principais desta obra: o siríaco curetônio, e que é uma cópia do século V dos Evangelhos, consistindo em 80 folhas, recebeu este nome em honra a Dr. Curetan, do Museu Britânico, que editou. O siríaco sinaico, ou sinaítico, foi descoberto no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. É um palimpsesto e só 3/4 dele puderam ser decifrados. A data designada é o século IV ou início do século V, Anno Domini, ou seja, da nossa era. A persita. A palavra persita significa simples ou comum, sendo então conhecido como a Vulgata Siríaca ou a versão autorizada
da Igreja Oriental. Ela vem sendo utilizada desde o século V da nossa era. Contém o Novo Testamento inteiro, com exceção de 2ª de Pedro e 3ª de João, Judas e Apocalipse. Existem cerca de 250 manuscritos desta versão. As versões latinas. O latim antigo. É interessante notar que a primeira Bíblia em inglês foi baseada no latim. Reportam-se a uma data bem antiga, 150 da nossa era. Existem cerca de 20 cópias desta versão. Tem grande importância como testemunha da autenticidade do texto bíblico por causa da sua antiguidade e a sua fidelidade ao texto que traduz. A Vulgata Latina. Vulgata significa comum ou corrente. Esta é a grande versão da Bíblia em latim. Devido aos inúmeros erros dos copistas da versão do latim antigo, Damasco, Vespo de Roma, observe os serviços de Jerônimo para produzir uma revisão como norma autoritária para as igrejas de fala latina. O trabalho foi feito em Belém. O Novo Testamento, cerca do ano 382 a 392 da nossa era, o Antigo Testamento, 390 a 405 da nossa era. É praticamente impossível subestimar a influência da Vulgata de Jerônimo sobre a nossa Bíblia. Por mais de 1000 anos, toda a tradução das Escrituras na Europa Ocidental foi baseada nesta obra. A Vulgata veio a ser a Bíblia oficial da Igreja Católica de Roma, continuando a sê-lo até o dia de hoje. A Bíblia Católica de Roma em inglês é, na verdade, a tradução de uma tradução, não sendo como a Bíblia protestante, uma tradução da língua grega original. Depois da inversão ou da invenção da imprensa, em 1450, a Vulgata foi o primeiro livro impresso do tipo móvel, 1455 da nossa era. Crítica bíblica. Alta crítica. Existem 2 tipos de crítica bíblica enquadrados no tópico da introdução à Bíblia. O primeiro tem sido geralmente chamado de alta crítica ou crítica histórica, estando ligado ao exame dos vários livros da Bíblia do ponto de vista de sua história. Por exemplo, trata da idade, autoria, autenticidade canônica, tratam de sua origem, preservação e integridade, mostrando seu conteúdo, contém caráter geral e valor. É uma disciplina que vem ajudando muito na comprovação de um cânon genuíno da Escritura. Algumas vezes, a expressão alta crítica tem sido considerada extremamente prejudicial para uma atitude adequada e reverente para com as Escrituras. Isto se aplica quando o erudito perdeu a vista de a inspiração da palavra e substitui por sua própria atitude de ceticismo e incredulidade. Crítica menor ou baixa crítica.
O segundo tipo de crítica é referido como crítica menor. Tem como objetivo verificar as palavras exatas dos textos originais da Bíblia. Seu método é reunir e comparar os manuscritos, versões e citações antigas da Escritura e determinar a leitura correta de cada passagem duvidosa. Evidência para textos bíblicos. O crítico bíblico sincero utiliza-se de 3 fontes principais de evidência para a determinação das palavras exatas, as mais próximas dos manuscritos originais. 2 delas já foram mencionadas: os manuscritos e as versões. Uma terceira fonte valiosa precisa ser considerada: os escritos dos primeiros pais da igreja. Os pais da igreja. Esses homens foram chamados de pais, que é um sinônimo de mestre, foram os grandes líderes teólogos, professores e eruditos dos primeiros séculos depois de Cristo. Eram cristãos dedicados que escreveram sermões e comentários. Eles defendiam ardentemente a fé contra as incursões pagãs. Alguns dos nomes mais conhecidos de um grupo de cerca de 200 homens, segundo consta, durante os 7 primeiros séculos são: entre 96 e 150 da nossa era, Clemente de Roma, Hermas, Inácio e Policarpo. No período de 150 a 325 da nossa era, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Tatiano. No período de 325 da nossa era em diante, vamos encontrar Eusébio, Atanásio, Jerônimo e Agostinho. Estes homens citaram livremente a Bíblia, não só mencionando todos os 27 livros do Novo Testamento, mas cada versículo destes 27 livros do Novo Testamento. Há alguns anos, Sir David Darley estava juntando, ou melhor dito, jantando, com um grupo de letrados, quando alguém perguntou: caso todo o Novo Testamento fosse destruído no século IV, se seria possível formá-lo de novo a partir dos escritos dos pais da igreja do século II e III. 2 meses depois ele disse a um dos participantes: a pergunta despertou minha curiosidade e, como possuía todas as obras existentes dos pais dos séculos II e III da nossa era, comecei uma pesquisa. Até agora encontrei o Novo Testamento inteiro, exceto 11 versículos. Os rolos do Mar Morto. Descobertos pela primeira vez em março de 1947 por um jovem pastor de Cabras, numa caverna perto do lado norte do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto, cerca de 350 ao todo, foram considerados como uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Escritos pelos essênios entre o primeiro século antes e o primeiro século depois de Cristo. As partes bíblicas deste rolo nos fornecem manuscritos
centenas de anos mais anos que qualquer outro. Parte de cada livro do Antigo Testamento foram encontrados, com exceção o da Lavra de Esther. De especial interesse são os rolos do livro de Isaías, porque um dentre os dois encontrados é o livro completo deste grande profeta Isaías. Trata-se de um manuscrito hebraico de Isaías 1000 anos mais antigo do que qualquer outro já descoberto. Os papiros. Os eruditos bíblicos descobriram uma considerável quantidade de papiros recente, em 1931, nas tumbas do Egito. Eles têm sido considerados os de benefício mais importante para a crítica textual do Novo Testamento. Desde que foram descobertos os códices sinaíticos, parte desses papiros encontram-se na Universidade de Michigan. Eles contêm parte do Antigo Testamento em grego. 3 manuscritos do grupo são livros do Novo Testamento, porções de 30 folhas dos Evangelhos e Atos, 86 folhas de epístolas paulinas e 10 folhas de parte do meio livro do Apocalipse. Este material é de maior importância, pois data do século III. Declarações estimulantes. As Escrituras, as doutrinas da Escritura, qualquer que seja a variante das leituras descobertas pelos críticos textuais, é um fato reconhecido que nenhuma delas, de maneira alguma, altera a doutrina da fé cristã. Aleluia. Pureza do texto. Westcott, Roth e Ezra Abbott, Philip Eckhardt e Robertson avaliaram com cuidado as evidências e concluíram que o texto do Novo Testamento é mais de 99% puro. Eu diria que é 100% puro. Aleluia! Glória a Jesus. Aqui concluímos a leitura do livro A Bíblia. Aprenda quase tudo sobre a Bíblia. Este e-book, ele está à sua disposição por apenas R$ 25 no site fatemipac.cocife.me, que está logo abaixo, e você poderá, ao concluir, responder uma avaliação, nos enviar e receber um certificado de que fez o curso A Bíblia. Aprenda quase tudo sobre a Bíblia, que é a matéria de bibliologia das 77 matérias da formação em teologia clínica. Deus abençoe a todos e até o próximo livro neste grupo que é Áudio Livro Teológico. A paz do Senhor.